duplas Tatiane e Sofia, a dupla 13, Tatiane e Sofia, vocês estão já a postos? Sim, sim. Tá joia, então, por favor, fique à vontade. Então, boa tarde, gente. Eu e a Tati vamos estar apresentando 2 textos do livro Comércio da Fome. E os textos são Colocando a Segurança Alimentar no Comércio, falam as ONGs, e Conclusão, Segurança Alimentar com Menos Comércio. Pode. Aí. Antes de apresentar as insatisfações das ONGs com a OMC, é muito importante lembrar que essa é uma organização que possui acordos que desfavorecem completamente as populações mais fracas e pobres do mundo e também desfavorece a segurança alimentar. As regras do Acordo sobre Agricultura, por exemplo, que deveriam servir para incentivar o desenvolvimento agrícola dos países subdesenvolvidos, deveria atentar às necessidades de segurança alimentar e também às metas de agricultura sustentável, na verdade, intensificaram questões como essas que estão aí no slide. Instabilidade dos preços internacionais, importações crescentes que acabam causando dependência, expondo os países às flutuações do mercado, menor ajuda alimentar e menor apoio aos agricultores, marginalização dos pequenos agricultores e concentração no agronegócio. Então, na busca de acordos comerciais mais justos e com o objetivo de representar, de fato, uma resistência, né, e se posicionar contra as regras da OMC, o Comitê de Ligação de ONGs de Desenvolvimento, junto com a União Europeia, apresentaram propostas de mudanças desse acordo sobre agricultura. E aí o texto vai apresentar 14 recomendações de mudanças nesse acordo, e eu vou estar falando sobre as 7 primeiras. A primeira fala sobre não mais negociações antes da revisão do acordo. Então, é proposto que, antes do avanço da liberalização da agricultura, deveria acontecer uma reunião com a participação dos governos, sociedade civil e organizações intergovernamentais, com o objetivo de revisar oficialmente esse acordo em nível nacional e internacional, para identificar mesmo os impactos que esse acordo causa e modificar todos os desequilíbrios. A segunda recomendação é a decisão de Marrakech tem de ser fortalecida e implementada de imediato. Essa decisão foi tomada numa reunião ministerial em 1994 e consiste em dar apoio financeiro aos países que são afetados pela flutuação de preço no mercado e também para estimular a autossuficiência desses países. Só que essa decisão não foi implementada, então a recomendação indica que essa implementação deve acontecer imediatamente e que sejam incluídos alguns itens que fortaleçam a decisão. E aí no slide eu coloquei exemplos de 2 dos itens, que são os mecanismos de mercado que tornem automático a efetivação de ajuda em momentos de alta dos preços ou queda da produção interna, e também estabelecimento de um fundo formado por contribuições de grandes exportadores agrícolas para ajudar países importadores líquidos de alimentos básicos em períodos de altas de preços. A terceira recomendação é a criação de uma caixa de segurança alimentar. Essa caixa consistiria em uma série de isenções para países em desenvolvimento que não conseguem, né, não podem subsidiar ou investir na própria agricultura. Então, esses países estariam livres das exigências da OMC, como acesso mínimo ao mercado e tarifações, podendo, assim, aumentar o apoio à própria agricultura até alcançar maior nível de autoabastecimento e segurança alimentar. O quarto é o fim de subsídios e restrições da exportação.
Os subsídios e essas restrições são muito prejudiciais aos países subdesenvolvidos porque os subsídios na agricultura de países desenvolvidos faz com que haja excesso de produção e aí esse excesso é jogado no mercado de outros países, derrubando os preços. E as restrições causam variações de preços e incertezas que prejudicam muito a segurança alimentar. A quinta recomendação é melhorar o acesso dos países em desenvolvimento aos mercados dos países desenvolvidos. Existem muitas barreiras tarifárias que impedem o acesso dos países em desenvolvimento aos mercados. Então, essa recomendação propõe que a União Europeia deve simplificar esse acesso, insistindo que os países desenvolvidos da OMC fixem tarifas baixas e permanentes, também abandonem tarifas progressivas e outras barreiras também para facilitar esse acesso. A sexta é medidas punitivas quando o apoio interno distorcer os mercados internacionais. Esse apoio interno que está falando aí consiste em isenções e são mais usadas em países desenvolvidos, porque não é um apoio que tem recursos suficientes para apoiar a agricultura, então seria irrelevante em países em desenvolvimento. E esse apoio interno nos países desenvolvidos causa excesso de produção, dumping e oscilações de preços internacionais. Então, como eu disse antes, os produtos subsidiados de países desenvolvidos tira do mercado a produção doméstica em países subdesenvolvidos. E por causa desse problema, é necessário, então, que a OMC crie e implemente medidas punitivas a serem aplicadas quando esses produtos causarem esse abalo em mercado de países em desenvolvimento e medidas que apoiem a agricultura familiar e ecológica. E aí, a recomendação vai falar que, para isso, seria necessário renegociar a Caixa Verde, que é uma caixa que se refere às medidas de apoio doméstico, como estoques alimentares de segurança, pagamentos por calamidades e programas de ajuste estrutural. A sétima recomendação é recursos agrícolas devem ser considerados não patenteáveis sob o acordo de TRIPS. Essa recomendação fala sobre como as patentes de recursos genéticos para alimentação e agricultura limitam o acesso dos agricultores às sementes e, consequentemente, deixa o agricultor fora desse mercado, já que não tem acesso às sementes, além de causar diversos outros problemas, como agravamento da perda de diversidade genética. Então, é necessário que a União Europeia apoie uma emenda que permita aos membros da OMC excluir do acordo de TRIPS todos os recursos genéticos para alimentação e agricultura, reconheça o conhecimento tradicional, inovações biológicas e práticas de povos indígenas e comunidades agrícolas, e, por fim, aceitar que a Convenção sobre diversidade biológica é ascendente ao acordo de TRIPS e que deve haver consentimento das comunidades e povos indígenas antes que os conhecimentos deles e as plantas sejam usadas, além de que deve haver uma divisão equitativa dos lucros de qualquer exploração comercial realizada nessas comunidades. Eu vou continuar. Boa tarde, gente. Continuando a falar das recomendações, a oitava pede que a movimentação de organismos geneticamente modificados através de fronteiras seja tratada na Convenção sobre Diversidade Biológica. Essa convenção ela é o âmbito competente mais adequado para se estabelecer normas de biossegurança, principalmente considerando que os organismos geneticamente modificados podem afetar profundamente a biodiversidade e a agricultura. E é importante que essas normas elas levem em consideração o princípio de precaução e os possíveis riscos à saúde humana e ao meio ambiente, e também a outros fatores, como, por exemplo, fatores sociais e econômicos. Por último, nessa recomendação, as ONGs deixam claro que questões relativas a modificações genéticas elas não devem ser negociadas de forma alguma na OMC e que o protocolo de biossegurança ele deve ser resultado de um acordo da própria Convenção Biológica.
a nona recomendação, falando sobre a necessidade de disposição antidumping e política de concorrência. Como foi abordado já em outros seminários, o dumping faz com que a agricultura e a agroindústria dos países em desenvolvimento acabem encolhendo ao invés de crescer. E aí, quanto à política de concorrência, a atual tendência do mercado agrícola, em que o mercado em que as companhias de produtos básicos se fundem com companhias de insumos agrícolas para criar poucas multinacionais que compram, estocam, embarcam e elaboram os produtos, faz com que essas empresas tenham uma margem muito grande para poder abusar da posição delas no mercado. E por isso é tão importante essa recomendação, né? A 10ª recomendação traz o reconhecimento do papel que cabe às empresas comerciais estatais no planejamento das necessidades alimentares. É muito importante essa recomendação, porque as empresas estatais, elas desempenham, em certos casos, um importante papel no que diz respeito à infraestrutura na administração estratégica das importações, visando a segurança alimentar. O princípio de precaução deve ser aplicado em todos os níveis de determinação de padrões e regras. É a 11ª recomendação, que diz que, e para isso acontecer, os exportadores dos países em desenvolvimento, eles devem ter à sua disposição um maior investimento, transferência de tecnologia e outras formas de ajuda para eles conseguirem se adaptar a novos padrões e conseguirem resolver certos problemas recorrentes. E ainda, os países importadores, eles devem estar sempre atentos e agirem com maior transparência para poder notificar o mercado com certa antecipação quando ocorrer o estabelecimento de novas normas ou caso ocorra a modificação das normas já existentes. A 12ª recomendação sugere que se evite abusar da cláusula de harmonização. A cláusula de harmonização, ela estabelece restrições às medidas compensatórias que um país pode adotar. Nesse sentido, ela não deveria ser usada como um instrumento de proteção para os países desenvolvidos para manter altos níveis de apoio ao setor agrícola deles e, ao mesmo tempo, para aplicar políticas desleais que distorcem o mercado com o fim de abrir à força, de forçar a abertura de novos mercados, né? A 13ª recomendação vem falando sobre a capacitação para os países em desenvolvimento e menos desenvolvidos. Ou seja, esses países eles deveriam receber apoio para se capacitarem a participar e negociar, inclusive para implementar o acordo sobre agricultura. E, por último, recomenda-se uma maior participação da sociedade civil no processo da OMC e que a OMC ela haja de um modo mais transparente. Além dessas 14 recomendações, algumas ONGs apresentaram algumas outras declarações, e eu vou falar um pouquinho sobre algumas. Primeiramente, a ONG Via Campesina argumenta que uma reforma profunda que fizesse que a OMC atendesse os direitos e necessidades do povo de verdade, acabaria resultando na extinção da própria OMC, e isso não seria permitido por ela, né? E por isso, essa ONG, ela exige que a agricultura fique fora da OMC, porque a OMC não é adequada para a agricultura. Um outro ponto importante que uma das ONGs aborda é a questão do acesso à terra e igualdade de condições, porque é só assim que poderia ser construída uma agricultura socialmente mais justa. A CAFOD argumenta que as decisões tomadas pela OMC, elas são baseadas em considerações exclusivamente comerciais. E, por isso, a OMC deveria submeter questões não comerciais, por exemplo, relacionadas ao meio ambiente ou desenvolvimento, a outras agências especializadas da ONU. Um outro ponto sugerido pelas ONGs foi a alteração do princípio de não distinção. Segundo esse princípio, um país não deveria fazer distinção entre seus parceiros comerciais, nem entre seus produtos, serviços e habitantes. E aí tem um problema, porque esse postulado lançaria os países mais fracos em concorrência direta com os países mais fortes. Isso seria injusto, porque certamente
os países mais fortes teriam certa vantagem em relação aos mais fracos. E aí, levando em consideração todas essas recomendações e exigências, se por acaso houvesse uma nova rodada da OMC, se houver uma nova rodada, a OMC tem que rever os princípios e regras dela, porque elas não dizem com o desenvolvimento. E aí, a partir disso, o texto ele traz uma última argumentação nesse capítulo, falando que, na verdade, a reforma da OMC é o objetivo errado. Por quê? A reforma ela seria uma estratégia viável se, por acaso, o sistema fosse basicamente justo, mas pudesse ter sido deturpado em algum momento. Mas, no caso da OMC, ele já é intrinsecamente injusto, né? Tanto nos fins, nos processos e nos princípios. E aí, por isso, os países em desenvolvimento, na verdade, deveriam ter como objetivo uma drástica diminuição do poder da OMC. E aí, dessa forma, ela se tornaria somente mais uma instituição dentre tantas outras e não teria tanto poder quanto ela tem hoje. E, além disso, é importante a criação de um sistema mais pluralista de instituições e organizações. E aí, o questionamento diante disso tudo será que mudanças nos acordos, nas regras da OMC e na natureza da liberalização comercial é o único caminho para se obter segurança alimentar? Porque, assim, já existem várias evidências de que a liberalização do comércio é uma das grandes responsáveis pela diminuição da segurança alimentar em muitos lugares no mundo. Então, é claro que é necessário mudanças como essas, né, que as ONGs propõem. Porém, essas mudanças não estão acontecendo e é muito difícil pressionar uma organização tão forte quanto a OMC. Então, é necessário outras alternativas para alcançar a segurança alimentar. Uma dessas alternativas seria a permacultura, que desde o início, desde o desenvolvimento dessa ideia, lá no fim dos anos 70 até o lançamento desse livro, O Comércio da Fome, já foram fundadas mais de 100 instituições de ensino sobre permacultura em países em desenvolvimento. E isso é muito importante porque a permacultura ela exige muito conhecimento de quem pretende seguir nesse sistema. E aí o texto explica que a transição para a permacultura pode levar cerca de 5 anos e que no início pode ser que o agricultor experimente uma queda de produção, mas que depois o rendimento dele vai passar a ser muito maior do que era antes da permacultura. E aí, com esse aumento na produção, a quantidade de terra cultivada ela passa a ser muito menor, e aí por ela ser menor, vai sobrar mais espaço que permite que a terra seja usada de outras formas, né? Por exemplo, o texto cita o exemplo do desenvolvimento de sistemas agroflorestais que pode voltar muitos benefícios para o agricultor. E, além disso, o lucro do agricultor também acaba crescendo porque ele deixa de gastar com insumos externos. Um outro ponto importante sobre a permacultura é que ela parte de uma ética de cuidado da terra e dá especial importância ao cuidado do ser humano. E aí, de acordo com Bill Mollison, o criador da permacultura, da ideia, somente a agricultura orgânica ela não é suficiente e nem tão eficiente quanto a permacultura, porque a agricultura orgânica pode gerar ainda erosão e gastos exagerados com energia, então ela não é tão sustentável assim. E agora, falando sobre a importância dos institutos construídos nos países em desenvolvimento, o texto ele afirma que essas instituições, elas fizeram que as pessoas, elas despertaram interesse nas pessoas pela permacultura, e o que é muito importante, né, porque a permacultura, ela parte de conhecimentos sólidos e que geram realmente resultado e vai trazer benefício para esses agricultores. E aí, quanto à redução do uso de pesticidas, que está incluso, inclusive, na permacultura, o texto ele traz um estudo feito nas Filipinas, que mostrou que os agricultores eles podem colher mais arroz que os vizinhos quando eles usam menos pesticidas. E ainda nesse estudo, eles mostraram que
que os agricultores pouparam muito dinheiro ao deixar de comprar esses pesticidas. Então, ele é uma coisa muito, muito benéfica para o agricultor. Volta lá, Tati, para falar dos... E antes de falar dos preços garantidos, é importante pontuar que essas alternativas não têm nenhum envolvimento com o comércio, então não é necessário esperar mudanças no comércio, né, para que essas ações sejam efetivas. E sobre os preços garantidos, existem muitos mercados, como o de café, que o texto vai dar como exemplo, onde a negociação do produto passa por muitos atravessadores antes de ser exportada. E isso afeta muito os produtores, porque, no fim, eles recebem uma porcentagem muito pequena da produção. Você vai dar o exemplo de que 70% são pequenos fazendeiros, e o que eles recebem pela produção, muitas das vezes, nem cobrem o custo de produção. E aí, pensando nessa situação, foram criadas organizações de produtores que vendem o produto diretamente a firmas de torrefação que se comprometem com critérios de preços garantidos e que têm o selo de preços garantidos, e aí, dessa forma, esses produtores conseguem receber um retorno mais justo pela produção. Esse selo surgiu como iniciativa da Fair Trade Foundation, criada em 1983 por várias ONGs, e, de acordo com o sistema, as organizações recebem um preço garantido, que cobre o custo de produção, uma renda mínima e um saldo para investimento. E também os contratos estipulam que os produtores recebem até 60% do pagamento antecipado, né? Então, se for comparar os produtores que estão envolvidos com essas organizações, que têm o selo de preços garantidos, com os produtores que não têm, eles possuem mais segurança, porque é garantido que a renda deles será justa, né, de acordo com a produção. E aí, conclui que esse tipo de acordo seria muito benéfico, né, se fosse adotado por outros mercados também, para ajudar a obtenção de segurança alimentar. E, para concluir, eu acredito que o balanço de evidências é uma das principais maneiras de se alcançar segurança alimentar, porque é provado já que a liberalização do comércio causa muitos prejuízos à agricultura mundial. É provado que existem alternativas que aumentam o rendimento da produção sem a necessidade de práticas da agricultura convencional. E é provado que muitos países em desenvolvimento possuem recursos mais que suficientes para acabar com a fome dos próprios cidadãos. Só que essas evidências, né, muitas das vezes são ignoradas. E se as políticas, inclusive a do comércio, refletissem interesse nessas evidências, a situação de pobreza e insegurança alimentar mundial seriam, com certeza, melhoradas. E é isso. Obrigada. Palmas. Certo, então. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Então, primeiro eu queria começar parabenizando as meninas. Acho que foi uma apresentação excelente, que contemplou tudo, né? Que eu acho que deveria ser falado, assim, em relação a esse capítulo e a esse tema, nesse contexto que a gente está trabalhando. E, assim, eu tenho alguns pontos só para tratar, porque senão a gente vai acabar se delongando, porque esse é um debate bem extenso, a gente vem aí falando em vários seminários, né, sobre assuntos ligados. E, assim, a minha primeira pergunta, assim, o resto são tópicos mesmo, que eu queria acrescentar. Mas a primeira pergunta é que eu fiquei muito em dúvida mesmo, eu mesma, de que como que esses países, né, como a gente poderia tornar a decisão de Marrakech uma coisa atrativa, sabe? Porque às vezes eu fico pensando, tipo, eles fornecerem recursos, sabe, mexer nessa questão econômica, talvez para esses países mais fortes, né, realmente às vezes não seja muito atrativo justamente porque eles vão aumentar a concorrência dos outros, né, que, enfim,
pode atacar a soberania deles. Então eu fico um pouco assim, me perguntando se essa proposta, como que essa proposta vocês acham assim que seria atrativa, sabe, para esses países? Eu não sei também, é uma coisa que eu fico em dúvida. O grupo tá aí? Alguém tá tentando falar, gente? Porque não, pelo menos eu não tô escutando aqui. Eu tô ouvindo. Eu também. Ah, me desculpa então. Pois é, porque eu fico assim, essas recomendações são tipo a materialização do que seria ideal, né, da gente realmente mudar. É claro que eles acrescentaram mais coisas, mas assim, eu me senti muito contentada por tudo isso que foi proposto, sabe? Porque eu realmente acho que isso seria uma ótima solução. Mas por outro lado, eu sinto que é às vezes muito distante, sabe? Porque não tem quem queira colocar isso em prática e tenha, tipo, poder suficiente para ir lá e colocar isso em vigor, sabe? Então isso me deixa às vezes muito até desesperançosa, porque a gente precisava de pessoas que realmente não visassem só se dar bem, às vezes, sabe? E realmente procurar uma coisa mais equilibrada, assim, economia mais justa, sabe? Então, isso é uma coisa que me deixa, assim, intrigada. Sim. E aí, só mais uma coisa, porque, assim, vocês falaram, que nem eu disse, né? Vocês falaram, assim, perfeito. Uma coisa que eu acho que, então, tipo assim, diante de todas essas recomendações, tem algumas que eu acho que são mais distantes, mas outras eu acho que talvez a gente consiga fazer, não porque esses países vão ser bonzinhos, enfim, mas porque eu acho que realmente poderia colocar uma regulamentação mais fácil em cima disso, né? Que seria essa questão da transparência, sabe? De você colocar uma regra para aumentar a transparência, para fazer uma notificação do que está acontecendo na economia e tudo. Eu acho que isso talvez não demandasse tanto recurso desses países, né? E aí talvez isso seria menos criticado se fosse proposto, por exemplo, que nem vocês falaram no princípio 11. E aí eu acho que realmente é uma recomendação, talvez, que pudesse ser mais aplicada do que as outras. Essa e outras acho que conversam também nessa mesma linha. Mas ela auxiliaria nisso, né, nessa maior consideração dos países como um todo, considerar melhor os fatores socioeconômicos, culturais, de saúde e ambientais, assim, sabe? Com essa transparência maior. Eu acho que talvez isso, não sei, fosse algo mais fácil. Mas ainda assim, eu me pergunto se quem iria topar, né? Sim. E eu achei. Ah, pode falar. Não, fala. Eu achei assim, muito interessante colocar no final, na conclusão, outras alternativas, porque eu acho que o autor já estava pensando assim, tem que ir por outro caminho, porque realmente assim, é uma organização muito forte, né, que tem essa ligação com as multinacionais, que visa lucro, e essa vai ser a prioridade deles, né, desde sempre foi, e eu acho realmente que é algo muito, muito complicado de ser mudado. Sim.
E especialmente nisso que vocês falam da segurança alimentar, eu acho que é muito, muito mais sério do que só a questão econômica, sabe? Deveria ser enxergado de uma forma muito além disso, sabe? Como é tudo, assim, né? A gente às vezes não, sempre, né? Vê que os interesses econômicos e que não tem a ver com as pessoas são muito mais atrativos, sabe? E às vezes a gente fica, às vezes não, sempre. A gente fica com essa parte humana deixada de lado. Exatamente. Pessoal, alguém tá falando? Desculpa, é porque realmente o microfone da Tatiane não tá passando aqui. Eu não sei se o da Laura também tá. Laura, você tá falando alguma coisa? Ah, gente, desculpa, é porque. Então eu tô interrompendo, é porque realmente aqui tá tudo paradão e não tá nem mexendo aqui a questão do som, mas deve ser um problema aqui da minha conexão, mas desculpa aí ter interrompido. Aqui para mim tá tudo bem, professor. O seu dá pra escutar, o das meninas que aqui, nesse momento parou de passar. Você fala em relação às tecnologias e conhecimento da agricultura tradicional? Pois é, e é uma coisa tão importante, né? Porque, como eles falaram no final do livro, é uma coisa que garante a segurança alimentar de tanta gente e que é tão eficiente que, mesmo assim, não é utilizado em outros meios. E eu acredito que talvez não seja adequado para esse tipo de modelo de monocultura. Não sei. Pois é, eu concordo. E aí a gente tem essa questão de realmente visar o lucro, né? E quando, na verdade, esse tipo de agricultura podia tá salvando tanta gente que está passando fome hoje e que o direito humano de acesso à alimentação adequada, ele está sendo atropelado por isso, né? É uma coisa totalmente colocada de lado quando o lucro está em jogo também. Pois Parabéns é. demais, gente. Muito boa apresentação, sério. Assim, eu contemplo muita coisa que eu acredito. Obrigada, gente. Obrigada. Legal, pessoal, eu tô interrompendo alguém, porque se tiver, vocês me falem, por favor.
Tá, não. Beleza. É engraçado, porque depois o microfone da Tatiana voltou normal. Mas beleza, gente. Vamos passar então para a próxima dupla? Isabelle e Júlia Serra. Estão aí? Sim, vocês estão conseguindo ver a apresentação. Melhorou? Melhorou. Boa tarde, gente. Eu e a Júlia vamos apresentar o artigo sobre Estado e mercado, a diversidade do aliados no processo de fundação da política nacional de alimentação e nutrição. Elementos para um debate sobre medidas de regulação. Então, vocês estão me escutando? Boa tarde. Eu vou começar falando que no início do artigo tem uma definição de que a alimentação e a nutrição elas constituem requisitos básicos para a promoção e a proteção da saúde, o que afeta no crescimento e desenvolvimento humano com a qualidade de vida e cidadania. E é a partir dessa definição que algumas políticas elas foram criadas. A primeira política de alimentação e nutrição criada no Brasil foi o Serviço de Alimentação e Previdência Social, na era Vargas, em 1940. O Estado, nessa criação, ele assumiu o dever de melhorar os níveis de alimentação e nutrição, com condições de garantia para uma alimentação adequada aos trabalhadores, ao invés de dividir esse dever com o setor privado. Depois, em 1972, foi criado o Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição, que é uma iniciativa pública que é um conjunto de programas direcionados a populações em situação de insuficiência alimentar e a grupos específicos considerados de risco. E o INAM ele é considerado um padrão histórico de atuação do Estado no combate à pobreza do país. Em 1988, o Congresso Nacional procurou garantir direitos básicos universais de cidadania, inscrevendo direito à saúde, assistência social e à previdência em um capítulo específico da Constituição, que é o capítulo da Seguridade Social. E aí, em 1997, o INAM é extinto, e sob o início da ascensão do modelo neoliberal, um conjunto de pessoas assumiram a construção da Política Nacional de Alimentação e Nutrição em 1999. E essa política assume como fundamento o entendimento da alimentação saudável enquanto um direito humano e necessidade de articulação da busca da garantia da segurança alimentar e nutricional. E assim só haveria condições de exercer esse direito humano com uma alimentação adequada através de medidas institucionais que visem a segurança alimentar e nutricional. E essa segurança alimentar e nutricional, ela é a garantia a todos nós de condições de acesso e alimentos básicos, de qualidade, em quantidade suficiente, de modo permanente e sem comprometer outras necessidades. Então, essa segurança ela é baseada em práticas alimentares que contribuem para uma existência digna em um contexto de desenvolvimento integral da nossa pessoa. E assim, pode ser entendido que se a alimentação saudável é um direito humano, é também um dever do Estado criar condições de proteção, promoção e provimento deste direito através da segurança alimentar e nutricional. E ao longo do nosso trabalho, nós iremos falar mais sobre as políticas